E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade ao estudo da isomeria, falando agora de isomeria espacial ou estereoisomeria. É um tipo de isomeria que é observada por meio de fórmulas estruturais espaciais, aqueles modelos de Dalton, das bolinhas, né, dos pauzinhos, das valências. Então a gente vê melhor através daqueles modelos. Ela se divide em dois tipos, geométrica e óptica. A geométrica, ela especificamente se divide em cis e trans, ou Z, que pode ser também muito parecida com a cis e trans, mas tem um pouquinho de diferença, tá? Vamos ver a cis trans. A cis trans ocorre em compostos com dupla ligação, especificamente dupla, entre dois carbonos lá, e compostos cíclicos, compostos de cadeia fechada, com ligações simples nesse caso, tá? Compostos com dupla ligação. Veja que esses dois compostos têm o mesmo nome, a mesma fórmula molecular, porque são isômeros. Agora vamos ver qual deles é o cis e qual deles é o trans. Primeiro você fixa nos dois carbonos da dupla e observa os ligantes nas suas laterais. Tá? Então ali na lateral esquerda do vídeo nós temos o ligante cloro e o hidrogênio, e do outro lado você tem cloro e hidrogênio. Veja que esse ligante é diferente desse e esse ligante é diferente desse. É necessário que isso ocorra para que eu tenha a isomeria cis-trans. Então você traça um plano imaginário ali no meio da dupla, entre os dois carbonos, e você percebe que os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano, que é o lado inferior. Então, nesse caso, eu digo que a isomeria é do tipo cis. Tá? Nessa outra molécula, olha para os carbonos da dupla, olha os ligantes deles, que são diferentes, desse lado esquerdo. Olha do lado direito, os ligantes também são diferentes. Traça o plano imaginário e observa que os dois hidrogênios estão em lados opostos. Um do lado inferior, outro no plano superior, isomeria do tipo trans. Então veja aqui, veja os ligantes. Esse ligante aqui, ele é diferente desse. Mas do outro lado eu tenho dois ligantes iguais. Então aqui não ocorre isomeria cis-trans. Compostos cíclicos. Traça o plano imaginário. Veja que nesse carbono aqui, que eu vou chamar de carbono 1, e esse carbono 2, veja que nesse carbono eu tenho dois ligantes aqui, e eles são diferentes. Do outro lado, no carbono 2, também dois ligantes diferentes. Veja que depois que eu traço o plano imaginário, eu observo que os hidrogênios ficam no plano superior, no mesmo lado, do lado superior, isomeria cis. Aqui, tracei o plano imaginário, observei os ligantes, eles são diferentes, e eu percebo que os hidrogênios estão em planos opostos. Um está em cima, o outro está embaixo, isomeria trans. Vamos praticar. Vamos ver esse caso aqui. Eu dei o nome, você constrói a molécula, e aqui eu tenho o carbono 1 e carbono 2. Desse lado aqui eu observo os ligantes são iguais, não acontece isomeria geométrica. Vamos construir essa molécula, vamos traçar o plano imaginário, observar os ligantes. Olha os ligantes. Esse ligante aqui é diferente desse, tá? E esse aqui é diferente desse grande ligante aqui. Então tem isomeria geométrica sim. E essa daqui, exclusivamente, os dois hidrogênios estão em planos opostos, seria isomeria trans, apresenta isomerismo geométrico. Vamos ver essa cadeia fechada aqui. Traça o plano imaginário, veja aqui que um ligante aqui, esse ligante eu vou tirar isso aqui para não confundir vocês. Esse ligante aqui é diferente desse,
e esse ligante aqui é diferente desse, tá? Agora veja o seguinte, os dois hidrogênios aqui, ó, eles estão do mesmo lado do plano, então isomeria cis. Vamos ver essa outra cadeia. Veja, os ligantes são diferentes, esse ligante é diferente desse, e esse também é diferente desse. Traço o plano imaginário, os hidrogênios agora estão em planos opostos. Ó, um está de um lado, um está do outro do plano imaginário. Então, isomeria trans. Vamos ver isomeria EZ. Veja que agora não tem os dois hidrogênios como ligante. Os ligantes agora são mais diferentes. Então agora eu traço o plano imaginário, observo os ligantes, esse é diferente desse, esse é diferente desse aqui. E eu observo o seguinte, que não tem os dois hidrogênios para a gente perceber isso. Eu preciso do número atômico. O número atômico do carbono é 6, do hidrogênio 1, do cloro 17, do carbono 6. Bem, a isomeria será significa oposto, se os dois maiores números atômicos ficarem em lados opostos. Mas aqui os dois maiores números atômicos estão do mesmo lado, que é do lado de baixo, do lado inferior. Então aqui, essa isomeria, a gente chama de isomeria Z, juntos. A palavra Z, ou melhor, a letrinha Z vem de uma palavra alemã que significa juntos, e que significa oposto. Tá? Veja nesse caso aqui, que traçando o plano imaginário, eu coloco os ligantes diferentes e percebo que os dois maiores números atômicos estão opostos. Um está no plano de cima, aqui, o outro no plano de baixo, inferior. Então eu tenho isomeria do tipo E. Tá? Você pode estar dizendo assim, mas para decorar esses números atômicos, olha, o hidrogênio é 1 e o carbono é 6, é quem mais aparece nas moléculas. Os outros são números maiores, então você vai ficar ligado nisso, ok? Vamos ver o geraniol, que aparece muito nos vestibulares. Dá uma olhadinha, eu tenho duas duplas ligações, eu vou estudar cada uma delas, tá? Vou colocar o plano imaginário aqui e percebo que esses dois grupos aqui, eles são iguaizinhos, eles estão ligados com esse carbono que está aqui. Então aqui desse lado não ocorre isomeria geométrica, mas desse outro aqui, ó, quando eu coloco o hidrogênio que falta, eu percebo que aqui eu tenho um ligante, né? Eu percebo que aqui eu tenho outro ligante, outro grande ligante. Agora são 4 ligantes, não tem os dois hidrogênios, eles são todos diferentes, isomeria EZ. Agora ou é Z esse tipo de isomeria? Vamos definir isso, certo? Então aqui, ó, eu percebo que do mesmo lado estão os maiores ligantes. Então aqui tem uma consequência disso, os números atômicos vão ser bem maiores aqui por causa do tamanho dos ligantes aqui. Então como os dois maiores estão do mesmo lado, isomeria Z. Beleza, pessoal? Esse nome complicado aí, mas o importante é fixar no Z ali, né, bem bonitinho, indicando que os dois maiores ligantes estão do mesmo lado. Valeu, até a próxima, um abraço.